Olá, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas à aula 3 de leitura dramática. Que bom que você está aqui. Dando continuidade ao nosso curso de forma remota, vamos direto assistir o material enviado pelos participantes, os vídeos construídos sobre o texto Um Discurso de Posse. E vamos verificar se naquilo que é apresentado existe um discurso da verdade ou um discurso da mentira. Bora lá? Senhoras e senhores, boa noite. Com humildade, volto a esta casa, onde por 28 anos me empenhei em servir a nação brasileira. Travei grandes embates e acumulei experiência e aprendizado, que me deram a oportunidade de crescer e amadurecer. Estou certo que enfrentaremos enormes desafios, mas se tivermos a sabedoria de ouvir a voz do povo, alcançaremos o êxito em nossos objetivos. Reafirmo meu compromisso de construir uma sociedade sem discriminação ou divisão. Montamos nossa equipe técnica sem o tradicional viés político, que tornou o Estado ineficiente e corrupto. Esses desafios só serão resolvidos mediante o verdadeiro pacto nacional entre a sociedade e os poderes executivo, legislativo e judiciário. E na busca de novos caminhos para um novo Brasil. Uma de minhas prioridades é proteger e revigorar a democracia brasileira. Hoje começamos um trabalho árduo para que o Brasil inicie um novo capítulo de sua história. Um capítulo no qual o Brasil será visto como um país forte, pujante, confiante e ousado. Trabalharei incansavelmente para que o Brasil se encontre com o seu destino e se torne a grande nação que todos queremos. Muito obrigado a todos. Contem comigo. De mim, estarei disposto a dar para vocês tudo o que estiver ao alcance das minhas mãos. Obrigado. Após ter visto todas as manifestações de leitura dramática, nada do que um bom óculos não possa me ajudar agora, porque algumas investigações precisam ser levantadas no universo da literatura. É difícil fazer um texto desse querendo que o espectador entenda exatamente o contrário, né? Me pareceu um exercício difícil, me pareceu que a gente precisa recorrer a determinadas estratégias. E por quê? Por que parece que os intérpretes eles acabam afirmando o autor? Parece até mesmo que a gente pode até dizer que a leitura dramática afirma a autoralidade do autor. Parece uma redundância, né? Mas é uma investigação que a gente precisa lançar a mão. E aí a grande pergunta que vem é: há espaço na leitura para a inserção da opinião do intérprete? Da opinião de quem está fazendo a leitura dramática? É possível questionar? É possível contradizer aquele texto? É possível relevar a ideia? São questões que são levantadas à medida que a gente vai assistindo os vídeos das leituras. E nos parece que a leitura, ela carrega a própria potência, de fato, do autor, que é o caminho natural de uma afirmação da ideia de quem escreve, né? Essa autoralidade está diretamente relacionada a o que está escrito.
Eu digo isso porque a gente está fazendo uma investigação no campo da literatura. Mas se a gente der um saltinho para uma outra linguagem artística e tentarmos fazer essa investigação, por exemplo, pelo universo do teatro, eu lanço as mesmas perguntas e fico imaginando se a literatura vai me permitir licenças poéticas, se no que é lido pela literatura existe uma afirmação do autor, talvez o teatro possa abrir umas perspectivas novas sobre essa nossa investigação. E esta investigação, pelo fato da gente ter mudado de linguagem artística, ela diz diretamente ao como se lê, né? Quando a gente trata da literatura é o que está escrito, e quando a gente salta para outra linguagem como o teatro, a gente abre a perspectiva de como se ler. E aí o teatro faz a gente encontrar dentro da literatura um jogo de possibilidades que permite tanto a gente fidelizar o texto como manifestar a opinião do artista. Pode existir também um lugarzinho muito especial que o teatro revela pra gente, que não são as linhas da literatura, são as entrelinhas, né? E o que a gente chama isso no teatro de subtexto. Talvez nestes subtextos, nestas pausas, nessas entrelinhas, exista um lugar em que o intérprete pode exercitar um como se lê. Veja, a gente já cruzou com algumas pessoas e a gente reconhece isso, né? Nos nossos processos de comunicação interpessoal, quando a pessoa diz: eu gosto tanto de você. Nossa, que linda que você está. Veja, existe uma fidelidade na literatura, mas existe um subtexto no teatro que eu posso contradizer esse jogo. Mas, para aprofundar tudo isso, a gente precisaria de um curso de interpretação de modo remoto para poder criar toda essa ambiência. Mas, de certa forma, quando eu apelo para essas estratégias de produzir contradições entre o que está escrito e o que está sendo dito, a tentativa é de brincar com esse jogo de representatividade, a tentativa de manifestar a minha opinião, né? E quando eu faço isso, eu produzo um jogo dialético, né? Eu produzo um conflito observador ao ouvinte que está me acompanhando, e eu causo uma determinada confusão na cabeça dele, porque ele pode pensar assim: mas a professora Tânia está falando de qual representatividade? Da representatividade de quem escreve ou da representatividade de quem lê? De fato, esta brincadeira que a gente produziu com a aula 3, ela pretende mostrar que, além da fidelidade, a gente pode construir um jogo de contradições com aquilo que a gente está lendo. E por que isso? Porque, e a gente não pode esquecer, que a leitura dramática é sempre um resgate de uma representatividade que a gente tem, primeiro, nas nossas leituras e depois nas questões de interpretação de texto e mais além, né, os conflitos que existem nas comunicações que existem entre as pessoas. E para que a gente se atente à descoberta daquilo que a gente propõe, né, que eu acabei de falar, que é a conquista da representatividade, talvez exista alguma resposta anterior à leitura. Veja, encontrar textos dramáticos que nos cativem, nos apaixonem, eles nos privam de comunicar a nossa opinião sobre o texto, porque eles estão de acordo com o nosso prazer, com aquilo que a gente quer ler.
Como é que a gente encontra isso? É isso que, de fato, motiva várias das leituras dramáticas que a gente encontra na internet. Mas, para além disso, para legitimar esse lugar de representatividade, o próprio leitor pode atestar o seu posicionamento, atestar a sua ideia, atestar a sua opinião a partir da criação do seu próprio texto. E talvez, e na realidade não é talvez, mas de fato, quando eu crio o meu texto, eu estou num exercício de representatividade máxima, né? Eu produzo um exercício legítimo daquilo que me representa, ok? E, diante disso, eu venho propor um desafio. Onde buscar essa experimentação sobre a criação de um texto que legitime a minha representatividade? Eu vou buscar na experiência, eu vou buscar na memória, eu vou buscar no corpo. De fato, o desafio que eu quero propor junta tudo isso. E tudo isso junto, a gente chega a um pequeno substantivo que se chama cicatriz. Se você procurar no seu corpo, você vai encontrar cicatrizes visíveis e invisíveis. E eu gostaria que a partir delas você criasse um exercício de criação de narrativas, criasse um vídeo contando a história que existe sobre aquela cicatriz. E aí as perguntas que me vêm à cabeça é: como é que eu vou tornar essa história interessante? Como é que eu vou buscar os recursos? Que recursos que eu posso utilizar? Se eu posso apimentar essa história? Se eu posso usar mentirinhas? Você pode utilizar tudo desde que essa história seja interessante. Por que eu estou propondo esse desafio? Porque me parece que quando eu crio uma história, eu faço um exercício de representatividade máxima sobre a narrativa da minha vida. É a minha memória que está ali. E eu não tenho um compromisso total com a verdade. Eu posso criar situações, incluir mentiras, de modo que essa história fique muito interessante. E depois que eu receber o seu vídeo, nós vamos transformar essas histórias em textos dramáticos. E vamos selecionar alguns textos para serem lidos por alguns atores conhecidos meus que vão ficar super felizes de poder colaborar com você. Então, você quer ter o seu texto transformado numa leitura dramática? Eu aguardo seu material com muita ansiedade, porque veja, nós estamos num lugar neste curso que é uma investigação em que a gente lança suspeitas sobre algumas questões, mas onde tudo pode ser experimentado. Levando em conta o fato de tornar interessante a criação de um texto para essa leitura dramática, é nesse texto que a gente descobre infinitas possibilidades que o teatro pode me trazer, né? E aí eu fico no aguardo, né, do seu texto, sempre lembrando, veja, de preferência, construa essa narrativa de um modo colorido, utilize pausas, isso a gente aprendeu na aula 2, vendo as leituras dramáticas. Tente criar uma melodia para a sua leitura, atrair inferências, mudança de ritmo, entonação, articulação, fluxo da história e principalmente enquanto exercício de representatividade, recupere a sua peculiaridade. Quando eu falo nisso, eu estou exatamente falando de uma narrativa da minha própria história. Esse texto, ele virá carregado da sua história. Virá carregado da sua peculiaridade. E, portanto,
é um exercício máximo de representatividade. De fato, este texto que a gente vai criar em cima da sua narrativa é um desdobramento de quem você é enquanto pessoa, enquanto artista. E espero o seu material para a nossa 4ª e última aula. Um beijo cheio de saúde. Até lá!